Bom, pessoal, a gente está de volta aí para falar da China a partir do final da década de 1970 até 1992, quando o país teve como grande liderança política o Deng Xiaoping, que vai capitanear o processo de abertura econômica da China e o processo de aproximação com o Ocidente, ainda no contexto da Guerra Fria, né? Como vocês podem ver aqui, a Guerra Fria termina oficialmente em 1991, com a fragmentação da União Soviética, mas ao longo aí principalmente da última década, né, a década de 1980, vários países começam um processo de aproximação com o Ocidente, e a China vai ser, sem dúvida, um dos destaques é, nessa aproximação, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 1979, os Estados Unidos reconhecem o governo, mesmo comunista, né, mesmo socialista, reconhece esse governo como governo chinês. Então, são retomadas as relações diplomáticas, as relações econômicas entre Estados Unidos e a China, tá certo? Em 1979, isso vai ser bem importante para esse processo de aproximação com o Ocidente, de abertura econômica, promovida a partir daí, tá certo? É, Eles vão criar as chamadas zonas econômicas especiais, as ZEIs, principalmente a partir do início da década de 1980, que vão ter como principais características aí. Eles vão funcionar como plataforma de exportação, tá certo? Vão Eles vão colocar algumas regras, como o acesso restrito ao mercado consumidor interno chinês, ou seja, uma empresa que se instala nessa plataforma de exportação, que se instala dentro da zona econômica especial, não vai poder ter acesso irrestrito ao mercado consumidor chinês. Ele no início, inclusive, esse acesso inclusive é proibido. Hoje ele é controlado, certo? A China vai ter o menor custo de produção do mundo, porque é um baixíssimo custo de mão de obra, é um baixíssimo custo de impostos tributários. A infraestrutura logística também vai ficar a cargo do governo chinês, então eles tomam todas as providências para que a produção na China seja muito barata, e que seja um atrativo efetivamente para que as unidades produtivas migrem para lá, tá certo? E aí uma coisa muito importante aqui é o seguinte: todas as empresas que quiserem se instalar na China vão ter que se associar obrigatoriamente com uma empresa local. Seja ela uma empresa estatal, oficialmente estatal, seja ela uma empresa privada, certo? Lembrando que as grandes empresas ligadas a setores estratégicos, como mineradoras, petrolíferas, elas continuam estatais na China. Os setores estratégicos continuam controlados por empresas públicas. Enquanto isso, indústrias de bens de consumo, por exemplo, podem, sem problema nenhum, já pertencerem a pessoas individualmente, certo? Já pode ser aí o que a gente chama comumente aqui no Ocidente, aqui no Brasil, de empresa privada, tá certo? Então, só voltando lá, a partir aí, então, de 1979, principalmente após o reconhecimento estadunidense do governo comunista chinês, né, vai haver, e a reaproximação, vai haver a criação dessas ex, né, e toda essa providência para que as indústrias migrem para a China. Um detalhe importante aqui, que eu acho que é legal passar para vocês: num primeiro momento, investir na China não era uma coisa muito segura, não passava muita segurança para os países. Tanto que a maior parte dos investimentos no início, né, da abertura econômica chinesa vinham de Hong Kong, Taiwan, tá? É, vinham de Singapura, certo? Do Japão, que está ali do lado, e dos Estados Unidos. Né? Mas muito como se fosse uma aposta, sabe? Porque, pensa comigo, a China estava
promovendo um processo de abertura econômica, iniciando um processo de abertura econômica. Você ainda estava no contexto da Guerra Fria. Ninguém sabia muito bem como é que seria esse processo de abertura, quais eram as regras, enfim, era ainda um território desconhecido para o investimento empresarial capitalista. Tá? Ainda mais porque a política continuava lá atrelada ao Partido Comunista Chinês, como é até hoje. Então, para uma fábrica investir na China, era muito uma aposta, era muito um investimento para o futuro, sabe? Do tipo, cara, eu vou lá fazer um investimento com uma grana que não vai me fazer falta, com uma grana que não vai comprometer as outras unidades produtivas que eu tenho espalhadas pelo mundo, porque se der errado, tudo bem, não vou comprometer a saúde financeira das minhas empresas, tá certo? Eu vou lá como uma aposta. Eu até brinco quando eu falo disso, é mais ou menos assim: o camarada recebeu uma grana, tá? Recebeu o salário dele no final do mês. Ele pagou aluguel, fez compras, pagou as contas de água, luz, condomínio, pagou tudo, abasteceu a despensa em casa, levou as crianças para ir no cinema, tomar sorvete e tal. E aí, na segunda-feira, ele reparou que sobrou lá R$ 10. Ele vai e joga na Mega Sena. Tudo bem. Né? Se ele perder, que é o provável, ele já conseguiu, ele já pagou tudo que tinha que pagar. Agora, se ganhar, ótimo, né? Lindo. E, na época, nesses primeiros 10, 12 anos de investimento na China, a visão que as empresas tinham era mais ou menos essa. Olha, eu vou para lá, eu não sei direito quais são as regras, eu não sei direito como é que isso vai funcionar. Estou com uma grana aqui sobrando, vou convencer aqui os meus investidores em botar mais um dinheirinho. A gente chega lá, abre uma fábrica. Se daqui a pouco o negócio bombar, eu puder entrar no mercado consumidor, se daqui a pouco, né, eu perceber que o negócio é seguro, ok. Eu vou, inclusive, eu sou pioneiro, né? Cheguei antes de todo mundo, já estou instalado e eu vou levar uma vantagem no futuro, tá certo? Mas num primeiro momento, ninguém tinha muita pretensão, tá, de investir e ganhar dinheiro na China. Lembrando, né, que a gente está falando aqui desse período entre 1978 e 1992. A partir daqui, aí é óbvio que a coisa já muda de figura, porque a gente já não tem mais o cenário da Guerra Fria, tá? O capitalismo já se expande. O capitalismo já se expande em escala global, né? Aí já é outra coisa, aí já é outro papo, outra história. Hoje, a grande maioria das empresas, das unidades produtivas, né, de empresas maiores, vão exatamente para a China, em função de tudo que ela oferece, e, claro, de olho no mercado consumidor, que hoje já é mais aberto, tá certo? Bom, vamos aqui só finalizar esse bloco. Quero mostrar aqui de novo um mapa para vocês, para mostrar a região onde fica Hong Kong e Macau, que é aqui, tá certo? Taiwan, que é a ilha de Formosa, né, com a capital Taipei. Um pouco maior aqui, né? Ou seja, um pouco mais ampliado aqui, que é exatamente a ilha que recebeu os capitalistas, né, que fugiram do regime que vai ser implantado por Mao Tse-tung em 1949, a partir de 1949. Tá? Então, só estou mostrando essas três. Na verdade, são dois círculos, né, que mostram três cidades, na verdade, três áreas urbanas: Macau, Hong Kong e Taipei, tá? Que são regiões que funcionam de maneira um pouco mais autônoma na China, que tem o capitalismo como a base da sua pilar da rotina da sociedade, certo? E que funcionam nesse sentido, de forma mais desconectada do que a gente chama de China continental, certo? Vou tratar agora com vocês desses três casos, um por um, tá certo? Para a gente exatamente entender como é que aconteceu essa desconexão desses três territórios da chamada China continental. Ok? Vamos lá?